Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar aqui hoje sobre o tema batismo, um tema muito importante você entender, porque é um acontecimento muito importante na vida daquele que crê em Cristo Jesus. E eu quero tratar aqui com você, fazendo uma reflexão sobre alguns textos bíblicos que são muito importantes, são fundamentais para a nossa fé, beleza? Eu vou compartilhar aqui na tela os textos, então você vai acompanhando aí, para a gente ir lendo junto. Então eu destaquei aqui alguns pontos. Nós vamos acompanhar, eu vou até tirar aqui as marcas para a gente ir fazendo junto aqui. Veja só, o primeiro texto, o texto mais importante, e ele já responde algumas dúvidas. Muitas pessoas perguntam, como eu vou saber se eu estou pronto de fato para ser batizado? Então o primeiro texto que eu quero compartilhar aqui é o texto do livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 36 até o 38, diz assim: E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crê de todo o teu coração. Então, isso aqui já responde. Quando eu estou pronto para ser batizado? O que me impede de não ser batizado? Quando que eu posso ser batizado? Então, o próprio Filipe aqui responde, é lícito, se você crê de todo o seu coração, que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, em nosso favor, pagou a nossa dívida, e se eu creio nisso, então eu estou apto a ser batizado. E aí, então, o eunuco responde. Respondendo ele, diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele aqui confessa a sua fé. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, naquele momento que ele confessa a sua fé, ele fala, não, eu creio nisso mesmo, é isso que eu creio. Então, o próprio Filipe batiza ele. Então, isso já responde aí, quando que você pode ser batizado? Se você crê de todo o seu coração, que Cristo é o Filho de Deus, aquele que nos perdoou dos nossos pecados, morreu em nosso lugar e derramou o seu sangue em nosso favor. Se você crê nisso, é lícito que você seja batizado. Isso é importante, você não tem que ter tempo de igreja, você não tem que fazer nenhum tipo de curso. A gente está aqui instruindo aqui, né, tirando aí as dúvidas aquelas dúvidas que possam surgir. Isso não quer dizer que você necessariamente precise passar por um curso, precise passar por um seminário, precise passar por algum tipo de momento aí para que você seja batizado. O que falta para você ser batizado? Se você crê em Jesus como Filho de Deus e aquele que pagou com seu sangue pelos nossos pecados, bom, já é lícito que você seja batizado. Então, eu acho que isso responde aí. O batismo, ele tem 3 significados importantes. Nós vamos tratar aqui em três textos que eu destaquei aqui para vocês. Então, primeiro, o batismo enquanto aquilo que nos lavou, né? Então, ele diz lá assim, e o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o batismo não é a água em si que vai nos lavar. O batismo em si ele não tem poder nenhum no seu próprio ato. O poder do batismo está naquilo que já aconteceu em nosso exterior. Então, não é que o batismo vai nos lavar. Nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus, e aí no batismo a gente apenas representa de forma exterior aquilo que Cristo Jesus já fez em nossa vida. Isso é muito importante você entender. Então, naquele momento, não tem nada ali de poder, de algo especial, de uma água diferente, porque isso não é isso que vai mudar a sua vida. Aquele momento é apenas a representação daquilo que Cristo já fez na sua vida. Ele já fez no seu interior, ele já te lavou com o seu sangue, e aí nós vamos representar isso através do batismo. O segundo ponto é que nós fomos sepultados, né? Então aqui, Romanos capítulo 6, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vidas. Romanos capítulo 6, verso 4. Então, o batismo enquanto morte, no sentido de que agora eu morri para as minha antiga natureza, eu morri para as minhas vontades, para o engano do meu coração, para o engano da minha vida, para a mentira da minha vida, e agora os meus olhos se abriram, e tudo isso que morreu agora se fez novo. Eu tenho uma nova vida. Ele até fala aqui, novidade de vida, nova vida. Então, Cristo já fez isso. E eu vou representar de forma exterior aquilo que Cristo fez através do batismo. Então, o batismo também é essa figura de sepultamento.
O terceiro ponto é no sentido de sermos revestidos, revestidos com sangue, revestidos com o Espírito, selados, né? De fato, agora somos uma nova criatura, revestidos de Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, isso aqui é importante, nós fomos batizados em Cristo, devemos ser encontrados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então nós fomos batizados em Cristo, estamos em Cristo, e agora estamos revestidos de Cristo. Ou seja, Cristo é o que nos reveste, né? Esse significado também é importante. Está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 27. Lembrando, mais uma vez, não é o batismo, a água do batismo que vai me revestir, mas é aquilo que Cristo já fez. O batismo é apenas a figura, a representação exterior daquilo que Cristo já fez no meu interior. Bom, o batismo salva? Não. Como a gente falou, o batismo não tem poder de salvar. O batismo é só essa representação. Então, Cristo já salvou a minha vida. E agora eu quero confessar isso de forma pública, aquilo que Cristo já fez. É um momento de alegria, é um momento que vai ficar, espero que fique marcado na sua vida como um dia único daquilo que Cristo já fez. Então, por isso que é importante, a gente sempre fala para as pessoas trazerem seus familiares, amigos, para que as pessoas possam ver, olha, isso aqui é um marco, uma estaca na minha vida, que algo aconteceu de novo. Ah, mas foi nesse dia do batismo? Não, Cristo já tinha feito. Mas esse foi o dia que eu resolvi celebrar aquilo que Cristo fez, representar aquilo que Cristo fez na minha vida. Então, ele não tem o poder de salvar. Né? Não é isso. O que nos salva é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Mas o batismo representa isso. Então, é um dia de apresentarmos ao externo aquilo que Cristo já fez no meu interno. Então, ele não salva, ele não tem um poder em si só. Então, já que ele não salva, por que eu tenho que batizar? Isso aqui também é importante você entender. Porque é uma ordenança. Então, Cristo ele nos ordenou a batizar. Não é uma escolha minha. Eu posso batizar, não posso batizar, se eu quiser representar isso. Não, isso é uma ordem. Cristo nos ordenou, batizem, devem ser batizados. Aquele que crê e for batizado será salvo. Isso é uma ordenança que a gente encontra na palavra de Deus. Então é importante que você faça isso. E é importante também até para você colocar diante das pessoas essa sua nova confissão, né? Essa confissão de fé que você recebeu em Cristo Jesus. Então isso é muito importante. Bom, beleza. Uma outra dúvida que as pessoas têm bastante também é em relação à forma como é feito o batismo e a quantidade de água. Eu sei que para alguns isso pode parecer importante, a quantidade de água, se eu tenho que ser mergulhado, se basta um respingo na minha cabeça já é o suficiente. Então eu quero te dizer o seguinte, não se preocupe tanto com a quantidade de água. Como a gente falou aqui, eu falei em todo o vídeo aqui, se preocupe mais naquilo que o batismo representa e não na quantidade de água. Né? Então as pessoas falam assim, o que funciona? O que mergulha, o que joga a jarra de água por cima, o que respinga. Não se preocupe com isso. Não é a quantidade de água que vai te salvar, não é a quantidade de água que vai fazer diferença na sua vida. Mas é de fato aquilo que está representando. O que vai fazer diferença se Cristo te alcançou, se você crê nisso, se você crê nesse sangue, se você se arrependeu da sua antiga vida. Isso é o que vai fazer diferença. E não a quantidade de água. Então essa é uma pergunta. Uma outra pergunta que as pessoas fazem muito é assim, eu posso pecar depois que eu batizei? Porque muita gente fica assim, não, eu vou deixar o batismo mais para frente, porque amanhã eu vou acabar cometendo um pecado, posso deslizar amanhã depois de uma outra forma, então as pessoas preferem ir deixando o batismo, ir adiando o batismo. Não faça isso. Se você de fato crê, vá lá e batize. Isso é importante. Faça esse marco na sua vida. Isso vai ser importante para você e para as pessoas que convivem com você. Então, não é que você pode ou não pode pecar. Né? Você vai pecar. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Contudo, tem um texto de João que diz assim, 1 João, diz assim, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Então ele fala, olha, eu estou escrevendo aqui, eu estou exortando, eu estou me esforçando em ensinar vocês para que vocês não andem na prática do pecado. Para que quando vocês forem guiar a vida de vocês, guiem a partir de Cristo Jesus. Se direcionem a partir de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Mas ele diz também, mas contudo, entretanto, se vocês
nesse esforço de caminhar na fé, vierem a pecar, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus. Ou seja, vai caminhando na fé, nessa nova natureza, nessa nova vida, se esforçando em se manter em santidade, se esforçando no compromisso que você fez no dia do batismo, vai no firme. Contudo, se você vier a pecar, saiba que a gente tem um advogado perante o Pai, que é o nosso Senhor Jesus, que já pagou os nossos pecados. Isso também é muito importante você entender. A Bíblia também fala que aquele que vive na prática do pecado não conheceu a Deus. Então não é uma questão de, agora eu vou batizar, então já que não importa, eu vou viver pecando da maneira que eu quero. Não faça isso também. Porque se você faz isso, isso é, na verdade, um sinal de que talvez você não conheceu a Cristo Jesus. Então, você vive de acordo com o que a palavra fala, com o que Cristo nos ordenou. Se você pecar, mesmo depois de batizar, você não precisa batizar de novo. Você vai lá, se arrepende, né? E aí você retorna à sua vida. Tem um texto que diz assim, nos evangelhos, que diz assim, que Pedro, Jesus vai lavar os pés de Pedro. E aí Pedro fala assim, não, Jesus, deixa que eu mesmo lavo meus pés, eu não sou digno disso, né? E ele fala assim, olha, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. E aí Pedro fala assim, não, então me lava por inteiro, lava todo o meu corpo. E aí Jesus fala algo que pode representar aquilo que nós estamos falando aqui. Ele fala, não, aquele que já foi lavado uma vez não precisa ser lavado de novo. Basta que os seus pés sejam lavados. Ou seja, basta que ele seja lavado da sujeira que acontece no caminho. Ele não precisa se lavar de novo, se arrepender de toda aquela vida para trás. Não, ele precisa se arrepender daquilo que ele fez naquele dia, naquele momento, os pecados que ele cometeu ali. Beleza? Bom, esse é um ponto. Um outro ponto importante de entender. Como a gente falou, o batismo em si não tem valor. Olha só. Não acha que batizar alguém, deixar de batizar alguém, fala, vamos batizar a pessoa para ela ser salva. Não, isso não vai adiantar. Se a pessoa, então, não entendeu, não está compromissada na fé, não vai salvar. Porque a única coisa que nos salva é a obra de Cristo Jesus feita na cruz. Se isso não foi feito, não adianta batizar, não adianta não batizar, não adianta jogar água, não adianta nada. Porque a gente não é salvo por nenhuma obra de mãos humanas. A gente só foi salvo, só foi alcançado por Cristo, o Espírito Santo só habita em nós só temos uma nova vida por aquilo que Cristo fez. Então a gente não merecia, a gente não era justo, a gente andava segundo o nosso próprio entendimento, não havia um justo sequer, ninguém que buscasse a Deus, e Cristo foi lá e nos alcançou. Ele fez toda a obra. Então, nenhum tipo de obra, nenhum tipo de batismo, nenhum tipo de água pode salvar ninguém. O que é importante? Então, para a gente encerrar aqui, é importante que você tenha consciência daquilo que Cristo fez na sua vida. É importante que você batize, porque é uma ordenança, e para que as pessoas possam ver a sua confissão de fé pública. E isso é importante. E faça isso com toda consciência, com todo temor. Faça com temor, faça com respeito, mas não faça com medo. Não deixe o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não deixe esse momento ser tomado por medo, ou por receio, ou por dúvida. Esclareça todas as suas dúvidas, esteja de fato com a consciência do que você está fazendo. Mas saiba que não foi você que fez obra alguma para ser salvo. Não foi a sua bondade, não foi o seu bom coração, não foram as suas boas obras e não vai ser a água do batismo. O que te salvou foi o sangue de Cristo Jesus. Se você crê nisso, vá lá e batize como confissão de fé pública. Beleza? Eu espero poder ter assim, ajudado e auxiliado aí em alguns pontos. Eu fiz um vídeo bem rápido aqui para ser bem resumido, para que vocês possam entender. Se houver alguma dúvida, vocês podem procurar aí os seus líderes, pode procurar a gente, pode me procurar para que a gente possa esclarecer. Faça isso com muita consciência, aproveite esse dia, chame os seus familiares, chame os seus amigos, faça isso, eu tenho certeza que vai ser um dia de muita alegria, vai ser um dia que você vai lembrar para o resto da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe.